Olá, boa tarde, prezados vereadores e vereadoras. Sejam bem-vindos e bem-vindas novamente a mais um encontro do primeiro ciclo de palestras Interleges para vereadores, temas essenciais para o mandato parlamentar municipal. Agradecemos a participação dos senhores e das senhoras que estão nos assistindo neste momento e também a todos e a todas que estão tornando esse evento possível, em especial aos nossos parceiros, aos nossos professores voluntários e aos nossos colegas do Poder Legislativo. Esta é uma iniciativa promovida pelo Programa Interleges, do Instituto Legislativo Brasileiro, ILB, Escola de Governo do Senado Federal, com foco no fortalecimento da atuação dos legisladores municipais. O projeto conta com a cooperação técnica do Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência, IDCT. São também nossos parceiros o Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, o CEFOR, e a Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo. A partir deste instante, iniciaremos a palestra Os Vereadores e Suas Atuações, a ser realizada pela professora, nossa colega Helena Assaf Bastos, que é consultora de orçamento do Senado Federal. A professora Helena é administradora de empresas e também analista de sistemas. Com especialização, é bom destacar, em auditoria de instituições financeiras e de sistemas pelo Banco Central do Brasil, Bacen. Atuou como técnica em informática no Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, e como servidora do Banco Central. Foi instrutora em cursos de treinamento e pós-graduação em instituições de ensino, como o próprio ILB e a INAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Lembramos a todos e a todas que será reservado, ao final da exposição, um momento para que a palestrante responda algumas questões, dúvidas colocadas por vocês no chat. Não se esqueçam de registrar a presença na plataforma Saberes. Eu volto a enfatizar que isso é fundamental para a certificação das senhoras e dos senhores. Bom, desejamos então que aproveitem essa oportunidade e passamos a palavra à professora Helena Assaf. Boa tarde a todos. Pessoal, caros vereadores e vereadoras, inicio aqui minha fala registrando o respeito enorme que eu tenho pela pessoa de cada um de vocês, no sentido de que vocês foram autorizados pelo povo a representá-los no parlamento do município dos senhores. Eu estou aqui para conversar com vocês sobre o papel que vocês virão a desempenhar, ou que já desempenham desde o início do ano, e eu queria aqui já registrar o seguinte: eu vou tentar passar para vocês uma visão pragmática do que seria, no meu entendimento, o desempenho do papel do vereador junto ao seu município e às câmaras municipais. E assim, o que vem a ser essa visão pragmática? Uma visão prática, porque aqui em uma hora a gente não pretende formar ninguém. Para mim é um desafio grande, eu aqui estou sozinha, parece que eu estou falando para as paredes, porque nem vocês aqui estão presentes aqui no Zoom, é muito estranho, mas eu espero que eu consiga passar para vocês essa mensagem que eu gostaria nessa tarde de hoje. Então, eu vou aproveitar. Como é que eu vou fazer essa nossa apresentação? Eu preparei, para subsidiar a mensagem que eu vou passar para vocês, eu preparei uma apresentação PowerPoint, eu vou compartilhar a tela, vocês vão visualizar essa apresentação, e eu peço que, como a gente não está aqui ao vivo e a cores, vocês, assim, a eventual dúvida, vocês vão anotando e envie o questionamento de vocês de acordo com a orientação recebida, que no final a gente tenta esclarecer melhor qualquer ponto que ficar meio nebuloso, não tiver ficado tão claro, ok? Então, eu vou começar agora compartilhando a tela, sejam todos bem-vindos,
e eu vou tentar aqui mudar meu mindset aqui para tentar não parecer que eu estou falando para as paredes. Bom proveito a todos. Para nós, né? Que o aprendizado também nosso é muito grande sempre. Já falei no início, né? A gente aqui vai falar de um modo pragmático sobre o papel do vereador. Qualquer dúvida, eu já peço para registrar, o que não puder ser respondido hoje e agora, a gente responde posteriormente. No final, vocês vão ter meu e-mail, meu contato, é só enviar a mensagem. E aqui eu me coloco já antecipadamente à disposição de todos os senhores que precisarem de algum esclarecimento ou de alguma ajuda no mandato de vocês, tá? Vamos começar aqui. Então, aqui o nosso público é vocês, que estão participando do ciclo de palestras Interleges para vereadores. Nosso objetivo aqui é auxiliar vocês no desempenho do mandato de cada um. Lembrando que, assim, a cada 4 anos, são eleitos mais de 50 mil vereadores. Em 2021, salvo uma pesquisa que eu fiz, foram mais de 58 mil eleitos no Brasil todo. Metrópoles, assim, cidades tipo São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vai ver aqui como é calculado esse quantitativo para cada município, mas essas grandes metrópoles elegem cada uma mais de 50 vereadores. Então, é isso, né? E na busca pelo eleitor, quando eles elegem cada um de vocês, eles estão procurando o quê? Melhorias na área da saúde, de educação, do trânsito, de segurança, de emprego, promoção de políticas culturais. E o que acontece? Para você conseguir atender às propostas que cada um de vocês ofereceu aos seus eleitores, vocês precisam conhecer o quê? Seu papel e as limitações desse papel, para poder melhor responder ao voto que lhe foi confiado. Então, vamos lá, gente. Eu vou tentar fazer aqui no possível, eu tentei trabalhar da seguinte maneira, fazer uma conversa como se fosse assim, uma respondendo a perguntas. E a gente vai caminhando dentro disso e assim, reforço 2 coisas. Dúvidas. Anotem para no início a gente responder ou então responder posteriormente. E 2, sempre tendo em mente, eu vou reforçar isso durante toda a apresentação, qual é a melhor maneira de vocês materializarem todo esse treinamento, não só na palestra de hoje, mas como todas as outras desse ciclo. Tentarem, no caso concreto, na Câmara Municipal de cada um de vocês tentarem ver como aquilo aconteceu, como aquilo foi desenvolvido. Então, vamos lá. O papel do vereador, quais são as suas funções? Assim, essa primeira exposição aqui, a gente vai falar de uma maneira geral. O vereador é a voz pública de cada cidadão ou cidadã. Ele é o quê? Ele é eleito no próprio município, é o político mais próximo do cidadão que existe aqui no Brasil. Não tem deputado estadual, não tem deputado federal, não tem senador. O vereador está ali, é o tete a tete com o povo, com a sua comunidade. Qual é o foco que ele deve ter? Discutir temas relacionados à comunidade, levantar problemas e questões que afligem seus cidadãos no dia a dia, no cotidiano de cada um deles, e encontrar meios de resolvê-los. Especialmente quando resolver esses problemas, exigir o quê? Alteração ou aprovação de leis. E fiscalizar o executivo municipal, de modo a garantir que os recursos públicos sejam aplicados de maneira correta, principalmente. E a gente vai falar detalhadamente assim, um pouco sobre essas funções. O que é importante vocês terem em mente? Importante, eu até grifei aí. Vocês
receber uma autorização do povo para representá-lo no poder legislativo. Isso não é pouca coisa. Por um período de 4 anos. O que é necessário para que vocês consigam exercer plenamente seu mandato, sejam bem-sucedidos no mandato? Dedicação pessoal e compromisso com o povo e as leis. Conheça as obrigações do seu cargo, a gente vai falar sobre isso aqui. E conheça o funcionamento da máquina pública. Pessoal, sem conhecer o funcionamento da máquina pública, tudo que vocês querem fazer, eu garanto, não passará de boas intenções. A burocracia, as finanças, a legislação que regula os contratos, o orçamento público. Então, conhecer esses itens aqui são premissas que, para você se conseguir preparado para fiscalizar, por exemplo, as ações do Poder Executivo. O Poder Legislativo aqui, vocês vão ter uma palestra sobre o Poder Legislativo, mas eu preciso ter certeza que, pelo menos para homogeneizar aqui nossa conversa daqui para frente, eu preciso falar aqui um pouquinho sobre esse Poder Legislativo, não vai tomar muito o nosso tema. Para que serve? É a Assembleia dos Representantes do Povo, eleitos democraticamente, reunidos e organizados para exercer o poder legislativo. Qual é a missão, então, desse parlamento? Representar os cidadãos que os elegeram e decidir sobre temas que dizem respeito a todos e ao país também, porque é interesse do país, enquanto federação, de que todos os municípios estejam bem. E, inclusive, essa é até um fim dessa iniciativa, desse trabalho, desse maravilhoso trabalho que o Senado faz por meio do Interleges. Temas importantes: impostos, guerra, segurança, transporte, educação, saúde, dentre outros. Eu destaquei aqui o saúde porque o Covid, essa crise sanitária horrível que a gente viveu nesses últimos ano e meio, é um exemplo emblemático de como foi importante a gestão e a ingerência de cada município nessa questão. Eu não preciso nem falar muito sobre isso, porque os senhores devem ter tido oportunidade de presenciar no município de vocês as iniciativas que foi feita em cada município. E o STF sempre bancando a autonomia municipal para decisões da espécie. Então, vamos lá. O Poder Legislativo, a composição dele, ele é constituído por vocês, vereadores, eleitos para compor as câmaras municipais. Cabendo ao vereador o quê? Representar a população, legislar para sua comunidade, fiscalizar a administração pública municipal. Agora, gente, o tema dos próximos slides, a gente vai falar sobre as funções da Câmara Municipal, que talvez seja um dos corações dessa nossa apresentação aqui. A Câmara Municipal, quais são as funções que ela desempenha? Funções legislativas, funções administrativas, funções judiciárias, funções de assessoramento e funções de fiscalização. Gente, o que eu gostaria de antecipar para vocês aqui? Essa divisão, primeiro, ela é didática, porque, às vezes, uma iniciativa se confunde com a função legislativa e com a função judiciária, com a função de assessoramento e com a função de fiscalização. Elas podem se confundir. A gente faz essa divisão didática e legal também, por quê? Porque, normalmente, essas funções, como a Câmara deve desempenhar essas funções, normalmente elas são definidas onde? Nos regimentos internos das câmaras municipais. E aí já vai a minha primeira dica daquele conselho que eu dei no início da nossa fala. Qual é a dica que eu dou? Que cada um dos senhores vá ao regimento interno da sua Câmara e veja como estão legisladas cada uma dessas funções.
Aí vocês vão conhecer como as potencialidades de ação em cada uma dessas frentes. E também verificar o quê? Se, de repente, na sua Câmara Municipal está precisando de uma revisão do regimento interno. Falar, poxa, meu regimento interno não fala sobre a função judiciária. A gente precisa rever isso daqui. E aí já fica aí também a propaganda de um serviço muito top do Interleges, que é de revisar regimento interno e lei orgânica municipal. Gente, para falar dessas funções da Câmara Municipal, o que nos vem à mente? A autonomia municipal que os municípios alcançaram com a Constituição de 1988. Assim, a gente sabe o quê? Que antes os municípios eram meros órgãos do governo do Estado ou da União. Não tinha essa autonomia, essa prerrogativa de autonomia que a Constituição concedeu a todos os municípios brasileiros, ao inserir o município como unidade integrante do sistema federativo. Se vocês quiserem anotar aí, recomendo dar uma olhada nos artigos 1º e 18 da Constituição Federal. O capítulo 1º ele vai falar que o Brasil que estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. No artigo 18, o que a Constituição vai nos dizer? Que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende o quê? União, estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então, o que acontece? Desde 88, os municípios têm uma autonomia para quê? Para auto-organização. Eu deixei aí em vermelho essa auto-organização porque ela foi a principal novidade da nossa Constituição Cidadã. Como é que é essa auto-organização? A aplicação da Lei Orgânica Municipal, que é também chamada a Constituição de Município. É importante vocês tentarem conhecer também a Lei Orgânica do Município dos Senhores. Conhecer com carinho, verificar se ela precisa de uma revisão. Afinal, a Constituição foi feita em 1988, nós estamos em 2021. Muitas águas rolaram, muitas coisas mudaram, ela precisa ser modernizada, contemporaneizada. Estamos falando de autonomia, de autogoverno, né? Prefeito, vice-prefeito e vocês, vereadores, são eleitos pelo povo. Não é ninguém, não é o presidente, nem governador que coloca cada um dos senhores aí. Vocês têm uma autorização do povo para estarem onde estão. Autolegislação, capacidade de editar suas próprias leis, inclusive as normas orçamentárias, que é muito importante. Eu não vou falar aqui sobre orçamento, eu sou consultora de orçamentos públicos do Senado Federal. Normalmente, a maioria das palestras que eu viabilizo no programa Interleges são relacionadas a esse tema, mas essa aqui é um pouco diferente. Então, eu não vou falar muito sobre orçamento, mas o orçamento ele é importante por quê? O que não tiver no orçamento, senhores, é carta de intenção. Não vai acontecer. Então, uma construção de uma creche, de uma quadra esportiva, de um centro de saúde, de uma escola, nada disso vai acontecer se não tiver no orçamento. Pode ter o projeto mais bonito, assim, desenhado, meticulosamente desenhado. Se não tiver no orçamento, é só poesia. É simples assim. E a autoadministração, que é o exercício de competências e poderes estabelecidos constitucionalmente, ou que não lhes sejam vedados pela Constituição Federal ou Constituição Estadual.
Bem, gente, concluídos esses comentários sobre a autonomia municipal, a gente vai entrar em cada uma daquelas funções que a gente conversou rapidamente nos slides, alguns slides anteriores. Então, gente, como se desenvolvem as funções legislativas? Então, a Câmara, no exercício das funções legislativas, participa da elaboração de leis. Os seus membros têm os seguintes direitos: iniciativa de projetos de lei, apresentar emendas a projetos de lei, aprovar ou rejeitar projetos, de aprovar ou rejeitar veto do prefeito. Então, assim, só para tecer um comentário aqui, só a título de glossário mesmo, eu queria falar que sanção é a manifestação de aceitação da lei que foi votada pela Câmara. A lei sai da Câmara, vai para o prefeito, e o prefeito sanciona. O veto, aí o prefeito não sanciona, ele veta. Então, é a manifestação do prefeito de não aceitação da lei ou de parte da lei votada pela Câmara Municipal. Esse veto retorna para a Câmara e vocês têm a possibilidade de rejeitar o veto. Eu deixei uma atenção aqui para vocês ficarem ligados para a palestra de processo legislativo, que vai ser conversado um pouco mais. Esses temas serão mais conversados durante essa palestra. Agora, eu não posso falar das funções legislativas sem comentar o artigo 30 da Constituição Federal. Esse artigo, meus amigos, eu sugiro o seguinte: imprimam como se fosse um pôster e colhem no gabinete de vocês. Ele tem que estar assim, vocês têm que estar com eles na ponta da língua. E eu digo mais, aqui eu vou falar do município, mas eu queria aproveitar para extrapolar um pouquinho e dizer que vocês conhecerem as competências, daqui a pouco até vou voltar nessa dica, é importante também que vocês conheçam as competências do Estado e da União. Por quê? Qual é a importância disso? Mas eu atuo no âmbito do município. Porque o que os senhores não conseguirem no âmbito do município, podem tentar entrar em contato com o arcabouço político do Estado ou da União, ou vocês mesmos indo lá, ou por meio de deputados estaduais ou federais ou senadores, para conseguir o pleito de vocês. Um exemplo, escola de segundo grau é da alçada do Estado. Eu preciso de uma escola de segundo grau aqui no meu município. Não adianta vocês fazerem uma lei para construir uma escola de ensino médio, é atribuição do Estado. Então, você pode fazer uma parceria com o Estado para que o seu município seja contemplado nessa necessidade de alguma forma. Então, isso aí foi só um parênteses que eu vou falar aqui só sobre a competência municipal, mas não invalida a necessidade de os senhores conhecerem competências do Estado, competências da União. Vamos lá aqui para essa competência do município. Então, vamos lá, gente. Aqui. Legislar sobre assuntos de interesse local. Então, assim, é uma competência do município, se refere prioritariamente o quê? Ao interesse local, conforme explícito. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Denominação de uma rua, denominação de uma praça, regulação do espaço urbano de um determinado bairro ou determinada região do município, muito importante isso. Fixação do horário de funcionamento do comércio local, fixação da distância mínima entre postos de gasolina. Em suma, eu falei de interesse local, falei de competência do município. Agora vamos aqui para o inciso 2, rapidamente, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Então, vamos lá, suplementar a legislação no que couber. Vamos lá entender esse inciso aí.
Voltando ao exemplo dos postos de combustíveis, existe toda uma legislação federal e estadual acerca de transporte de combustível. Não é assim de qualquer jeito. O município pode legislar sobre isso? No que se refere ao interesse local, ele pode. E aí entramos nesse item 2 do artigo 30, que é o quê? Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. O termo no que couber, se a gente tivesse que traduzir, no que couber, é sinônimo de quê? De interesse local. Assim, um outro bom exemplo para esse inciso 2 aí é o Código de Trânsito Federal. O Código de Trânsito, ele é o quê? É da alçada o quê? Federal. Mas o município, o que ele pode decidir? Onde serão os estacionamentos rotativos? Onde será proibido estacionar? Onde serão os sinais de trânsito? Onde o município terá toda a sinalização que estiver prevista na legislação federal. E uma outra observação importante aí é o quê? Que o inciso 2 ele decorre do inciso 1, interesse local. Vamos agora aqui para o inciso 3. Esse inciso 3, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, é um slide rápido. Aliás, deixa eu mudar agora, e aí depois eu volto para o 4. O inciso 3, ele tem a ver com o sistema tributário municipal. Então, o que o inciso 3 diz? Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Então, eu queria falar aqui, abrir um parênteses para dizer o que é tributos. Eu não resisti, gente. Desculpa, mas eu não resisti. E é um assunto muito importante. Isso aqui dá uma palestra inteira. Eu resumi aqui nesse slide. Impostos. Os tributos, eles têm 3 categorias, tá? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Impostos. Quais são os impostos municipais? IPTU, ITBI e ISS. As taxas. Vou dar um exemplo. Multas de vigilância sanitária municipal, obtenção de licença no âmbito municipal, um parque quer ser um prédio, alguém quer construir um prédio, e aí ele precisa de uma licença ambiental para construir aquele prédio. Ele vai pedir o quê? Uma licença ambiental ao município, ele vai pagar por isso, é uma taxa. E contribuições de melhoria. Por exemplo, para a melhoria de uma rua, um quarteirão, pode-se instituir uma contribuição. Vamos voltar aqui para o anterior rapidamente, para a gente continuar aqui no 4. Fracionamento, criar, suprimir, organizar fracionamento político do município em distritos. O município ele pode ser fracionado em quê? Em distritos. Respeitada a legislação estadual, que está na competência estadual, que disciplina o assunto, por conta de competência estadual específica. O item 5, transporte coletivo. Gente, é um item essencial para o município. Mobilidade urbana. É um gargalo no Brasil, esse tema, e deve ser também no município dos senhores. No âmbito... Então, é importante o vereador, o município pensar em transporte coletivo. No âmbito do município, tem que oferecer à população possibilidades de deslocamento entre seus bairros, seus distritos. Então, assim, a responsabilidade do município ela no âmbito do município. Se for intermunicipal, se já for transporte entre municípios, aí a competência do Estado e interestadual é competência federal. Outro exemplo desse item 5 aí é serviços de interesse local, por exemplo, competência funerária de interesse local.
Então, portanto, é sim competência municipal, né? A gente tem aquela brincadeira do bem amado, né, do Odorico Paraguaçu, tentando inaugurar o cemitério local, né? Eu sempre me lembro disso. Então, assim, competência funerária é interesse local. E é muito importante, apesar da brincadeira do tema ter sido abordado de maneira pejorativa lá no Bem Amado. 6 e 7, não tem muita dúvida, né? É manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e de ensino fundamental. E prestar com a cooperação técnica e financeira do Estado serviços de atendimento à saúde da população. Então, assim, é outra prerrogativa municipal que demanda que os senhores conheçam bem as competências federal e as estaduais, para poder, em parceria nessa cooperação técnica, conseguir trazer benefícios para o município dos senhores. O item 8, aqui a gente já está acabando, né? O item 8 tem a ver com promover o ordenamento. Cadê aqui? Promover no que couber adequado ordenamento. Desculpa, gente. Promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. O que é isso, gente? O que é ordenamento territorial local? É o plano diretor que vai criar as diretrizes e os regramentos mais necessários e básicos com vista a uma política territorial urbana sustentável, evitar que prédios caiam, por exemplo, sem prejuízo da importante lei de uso e ocupação do solo. Exemplo, estou em um determinado bairro, comprei um lote ali, posso construir do jeito que eu quiser? Claro que não. As definições vão estar normatizadas onde? Na lei de uso e ocupação do solo municipal. Então, assim, já fica uma outra dica aí para os senhores conhecerem. Essas dicas que eu estou dando, mesmo que vocês não vão se debruçar sobre esse tema, é importante. Qual é a lei do meu município de uso e ocupação do nosso solo? Qual ela é? O que ela diz? Ela está atualizada? Ela está atrasada? Ela ainda continua em conformidade com as regras atuais? É importante vocês conhecerem. E, assim, por isso que eu estou falando toda hora, reforçando, se debrucem sobre o caso concreto para vocês conseguirem internalizar melhor cada uma desses conhecimentos que a gente está passando para vocês. E o 9, para concluir aqui, é promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual, que isso aí é uma competência comum entre União, Estado e município. Então, agora, pessoal, a gente já falou, então, esse slide aqui, ele é importante, por quê? Para a gente conseguir conhecer de uma maneira mais ampla as prerrogativas da função legislativa que os senhores têm na mão, que podem exercitar. Esse a gente já viu. Agora, gente, como se desenvolve, então, as funções administrativas? A gente saiu das funções legislativas, estamos indo para a administrativa. A Câmara, no exercício das suas funções administrativas, ela faz o quê? Ela organiza seus serviços, como nenhuma empresa qualquer, tais quais quer dizer, não qualquer, mas assim, de acordo com do que é funcionar uma Câmara Municipal, de acordo com as prerrogativas do negócio Câmara Municipal. Tais quais composição da mesa, constituição das comissões e estruturar a sua secretaria. O que é a mesa diretora? É um instituto responsável pela administração da Câmara Municipal.
é composta por quem? Pelo presidente, vice-presidente e secretários. Assim, grosso modo, ela assemelha-se aqui a um conselho que toma conta tanto da condução dos trabalhos legislativos, quanto do orçamento e das decisões administrativas da instituição. Ela é eleita pelos seus membros para um mandato de 2 anos. Só voltando aqui, gente. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre essa mesa diretora mais à frente. Eu agora vou passar para outra função, para concluir essa parte de função, e aí, que é um tema mais específico, a gente vai falar um pouco mais à frente. Como se desenvolvem as funções judiciárias? A Câmara ela vai estar praticando funções judiciárias quando ela estiver exercendo função de poder judiciário, pois ela vai processar e julgar. Por exemplo, em que situações que ela vai processar e julgar? O prefeito municipal, decretação de impeachment, perda de mandato. Os vereadores, perda de mandato. E as contas da prefeitura. Sobre essa aqui, a perda de mandato de vereadores, também a gente vai falar um pouco mais à frente. Agora, a gente vai falar aqui as contas da prefeitura, sobre a prestação de contas do prefeito. A gente vai falar aqui dessa função, dessa importantíssima função da Câmara Municipal. Então, como é que é feita, gente, a prestação dessas contas? O prefeito ele pega as contas dele e vai enviar para o Tribunal de Contas do Estado, dos municípios ou dos conselhos de contas, conforme for o caso de cada um dos municípios. E aqui eu vou reforçar depois, mas já vou falar aqui. Saibam que Tribunal de Contas está atendendo ao município dos senhores, porque vocês vão precisar dele, a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, é importante vocês saberem. Todo mundo aí sabe qual é o Tribunal de Contas que dá apoio à Câmara Municipal, à sua Câmara Municipal? Então, o órgão para onde o prefeito enviou as contas elabora um parecer que ele chama-se parecer prévio, porque quem vai julgar é a Câmara Municipal. Vai elaborar um parecer prévio sobre as contas do prefeito e vai enviar à Câmara Municipal para quê? Para aprovação ou rejeição. Então, o importante aqui, saber dessa historinha aqui, é o quê? Qual o quórum, número de votos necessários para a rejeição das contas do prefeito? Aqui, essa pergunta aqui, na verdade, eu fiz até, ela não está muito bem feita, não. Por que acontece? O que, agora que eu percebi aqui, eu não vou alterar agora, depois eu conserto, mas é o seguinte: a Câmara Municipal só poderá derrubar o parecer prévio. O que é derrubar o parecer prévio, gente? É o seguinte: se o parecer prévio é pela aprovação, derrubar o parecer prévio significa o quê? Rejeitar as contas. Se o parecer prévio veio pela rejeição, derrubar o parecer prévio, o que significa que é? Aprovar as contas do prefeito. Então, a Câmara Municipal ela só poderá derrubar o parecer prévio, tenha sido ele por aprovação ou por rejeição, por decisão de 2/3 de seus membros, dos vereadores. Anualmente, as contas dos municípios ficam à disposição de qualquer contribuinte durante 60 dias para exame e apreciação. Se algum contribuinte quiser, poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Então, isso aqui é importante, a prestação de contas do prefeito. O prefeito vai mandar as suas contas para o Tribunal de Contas competente para aquele município. Esse tribunal vai elaborar um parecer prévio e vai enviar à Câmara Municipal do município. Ele vai enviar um parecer prévio sugerindo o quê? Um voto o quê? Pela aprovação ou pela rejeição. Se a Câmara quiser rejeitar as contas e o parecer é aprovado, tem que ter quórum de 2/3 de seus membros.
Se, ao contrário, o parecer prévio for pela rejeição e a Câmara quiser aprovar, quórum de 2/3 igualmente. Se tiver ficado alguma dúvida com relação a isso, peço que coloquem nos questionamentos. Agora, pessoal, vamos falar sobre a outra função, a de assessoramento. Vou beber aqui uma aguinha. Deixa eu ver aqui agora. A gente está um pouquinho atrasado aqui. A gente tem 1 hora e eu estou um pouco preocupada aqui agora com o horário. A função de assessoramento, ela consiste em quê? Em sugerir medidas de interesse público ao Executivo Municipal, mediante indicações e providências como construção de escola, abertura de estradas, limpeza de vias públicas, assistência à saúde, etc. Para exercer essa função de assessoramento, é muito interessante que os vereadores conheçam as competências estaduais e federal, para poder prestar um assessoramento mais o que? Assertivo. Gente, aqui sobre as funções de fiscalização, é uma das funções que eu considero uma das mais importantes do poder legislativo, a ser desempenhada pelos vereadores. É de competência da Câmara fiscalizar e controlar os atos do Executivo Municipal, prefeito e secretários municipais, incluídos os atos da administração indireta. Nessa função, você vai o quê? Exercer o controle da execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do município. A Câmara vai fazer o quê? Ela já fiscaliza e julga as contas do prefeito. Isso aí é uma coisa, tá? E a Câmara exerce ainda a função fiscalizadora quando faz o quê? Requer informações sobre a administração, cria comissões de inquérito para apuração de determinado fato, convoca autoridades ou servidores públicos para depor. A função de fiscalizar, gente, botei aí em vermelho, é de responsabilidade dos vereadores, é uma das atuações de maior importância da atividade pública. E eu queria destacar aqui, gente, é o seguinte, que essa prerrogativa de fiscalizar está claramente na Constituição, na combinação dos artigos 31 e 70. Depois, se os senhores se interessarem, deem uma olhada lá, que vocês vão conseguir ver, como se diz, materializar, verificar como isso pode ser feito. E aqui a dica final é o seguinte: é necessário, obrigatório, por força daquele artigo lá 51, que cada legislativo municipal solicite ao Tribunal de Contas, eu botei aqui Tribunal de Contas do Estado, mas cada município tem seu Tribunal de Contas, seu Conselho de Contas, que está vinculado a ele para auxiliar nas suas atividades de fiscalização, que o ajude na tarefa de fiscalizar o Executivo da melhor forma possível. Então, assim, senhores vereadores, mais uma dica aí para vocês conhecerem. Veja que órgão de contas é parceiro do município de vocês e verifique como eles podem ajudar os senhores nessa missão de fiscalização. Com certeza eles têm algum departamento lá, algum responsável para auxiliar os senhores nesse trabalho. E aí, gente, eu venho aqui falar sobre o orçamento público, que conhecer o orçamento público é muito importante para vocês fiscalizarem essas contas e darem e verificar se está sendo executado tudo que foi prometido pelo prefeito lá na proposta dele. Será que ele está botando nas leis orçamentárias as promessas que ele fez para o povo? E aí, conhecer orçamento público, eu deixei uma dica de estudo aí, Orçamento Fácil, no YouTube, que é uma série muito bem organizada pelo Senado Federal, pelo Serviço de Comunicação Social e pela Consultoria de Orçamentos do Senado. Tem um link aí, e também vocês podem perguntar depois lá no final, eu posso passar o link para os senhores verem. Orçamento público, gente, só falando assim rapidamente, concretamente, ele é composto de 3 normas, que é o Plano Plurianual, a LDO
e a LOA. Eu não tenho tempo aqui de falar sobre cada um deles, é uma palestra à parte. Se vocês se interessarem, vocês solicitem aí uma palestra para o Interleges sobre orçamento público. Tem vários temas relacionados ao orçamento público. Orçamento público, né? Planejamento e orçamento, emendas parlamentares, obtenção de recursos federais, e uma vastidão de temas. Basicamente, essas 3 leis aí, na linha do tempo, como é que elas interagem? A gente tem um PPA, e para cada PPA a gente vai ter 4 LDOs e 4 LOAs, leis orçamentárias. Gente, assim, qual o número de vereadores para cada município? Isso aqui, gente, está bem definido na Constituição Federal, no artigo 29, inciso 4, alíneas A até a X. Então, assim, não cabe nem muito a gente falar, não tem muita coisa a ser falada aqui, ler o artigo, se vocês quiserem conhecer. Eu sempre acho interessante vocês tentarem olhar, se familiarizar com a Constituição e pesquisar a Constituição, pesquisar a legislação, porque a administração pública ela é toda regida por legislação. Então, assim, o que a gente tem que falar assim, de uma maneira geral é o quê? Que é usado o critério de proporcionalidade. Municípios de até 15 mil habitantes são os que têm o menor número de vereadores, que são 9, e municípios com mais de 8 milhões de habitantes são os que têm o maior número de vereadores, 55. Esses números foram revisados, atualizados pela Emenda Constitucional 58 de 2009. Antes era menos opções, as faixas de municípios eram maiores, tinham uns 4 itens só, agora tem esses todos, vai da letra A até a letra X, dá 20 e poucos, né? Como é definida aí a remuneração do vereador? Gente, mais uma vez, essa remuneração do vereador ela está estabelecida onde? Na Constituição Federal. E ela estabelece o quê? Que os salários dos vereadores, que são chamados de subsídios, né, o apelido que é dado a esses salários, serão fixados pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente. Então, o que isso significa? Se os senhores criarem uma lei alterando o salário dos vereadores do seu município hoje, ela só vai valer para a próxima legislatura, para a próxima eleição. Vocês continuarão recebendo o salário que vocês recebem. Para subsequente, observados os dispostos na Constituição. Esse disposto na Constituição são limites máximos de salário. Normalmente, em relação ao deputado estadual, a gente vai ver 2 exemplozinhos aqui, porque é um rol enorme, municípios de até tantos habitantes, municípios de até tanto, e aqui eu numerei alguns, olha, em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. Está no inciso A. Em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais, artigo 29, inciso 6º, a linha F. Então, entre esses 2 extremos, tem outras 4 previsões aí. E existe um limite para a remuneração do vereador? Além daquele limite ali constitucional, existe limite? Existem limites impostos, sim, pela Constituição e outras leis, né? Então, olha, o total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Essa aí é a primeira limitação. Então, a gente tem aquele limite lá, aquele outro 20% do deputado estadual, mas o total da remuneração dos vereadores não pode, o total da despesa com a remuneração dos vereadores não pode ultrapassar 5% da receita do município.
Além desse limite, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, já incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com aposentados, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais da soma da receita tributária e transferências recebidas pelo município no exercício anterior. Então, assim, o município recebeu lá as receitas dele, tributárias, e as transferências estaduais e federais, criou o cofre do município. Tá? O exercício anterior. Não pode ultrapassar 17% até 100 mil habitantes, 6%, 5%, e aí varia, e eu sugiro a leitura do artigo 29, 1 a 6. O artigo 29, gente, eu não sei se vocês já perceberam, se já caiu a fichinha aí, é o seguinte, ele fala tudo sobre município. Então, é muito importante os senhores terem em mente esse artigo 29. A Constituição também proíbe que a Câmara Municipal gaste mais de 70% da sua receita com folhas de pagamento, incluídos vereadores, e mais, constitui crime de responsabilidade do presidente da instituição o desrespeito a essa norma. Também está no 29A. Então, assim, mais do que não poder gastar com a própria Câmara, aí é a Câmara recebeu o dinheiro dela dentro daqueles limites que a gente já viu, ela recebeu lá X para funcionar. Ela não pode gastar mais do que 70% com a sua folha de pagamento. Então, respeitado todos esses limites aí, se constrói os planos de carreira dos servidores e também se estabelece os subsídios dos vereadores. É muito importante conhecer esses limites. Agora vamos falar aqui sobre as... Deixa eu ver aqui. Aqui vamos falar agora sobre as proibições e incompatibilidades para o vereador no exercício do mandato. A Constituição prevê, no artigo 9, aí o artigo 29 de novo, que as proibições e incompatibilidades no exercício do mandato serão as mesmas, no que couber, as estabelecidas para os membros do Congresso Nacional e nas constituições dos estados aos deputados estaduais. Então, de modo geral, assim, agora falando aqui, de modo geral, o que não é permitido ao vereador? Desde a exposição do diploma. O que é a expedição do diploma? É o ato pelo qual a Justiça Eleitoral ela vai o quê? Atestar que o candidato foi eleito e, por isso, está apto para exercer o cargo. E desde a posse. Então, assim, de modo geral, ela tem dois grandes grupos de proibições e impedimentos. Um, desde a expedição do diploma, e o outro desde a posse, que é quando ele toma posse, lá em janeiro. Aqui. Então, assim, desde a expedição do diploma, qual é a proibição? É a letra aqui, é o inciso A aqui, daquele que eu coloquei lá do artigo 29, firmar ou manter contrato. Desculpa, esse aqui já é do artigo 54 aqui, eu coloquei aqui, tá? É artigo 54.1, tá? A gente tem o quê? As proibições, não é permitido as proibições desde a expedição do diploma. E no 54.2, desde a posse. A gente vai ver primeiro esse 54.1, depois vamos ver o 54.2. O 54.1 ele tem dois incisos, dois alíneas aqui, desculpa. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, fundação pública, contrato, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresas delegatárias de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. O que vem a ser, só um parênteses aqui, contrato de cláusulas uniformes, são os que são oferecidos indistintamente a todos os cidadãos com condições idênticas. São também conhecidos como contratos de adesão, onde não é possível transigir na prestação do serviço ou no seu preço.
Ao contratante, cabe apenas aderir às condições do contrato apresentadas pelo fornecedor do bem ou serviço. Né? Uma conta de luz, por exemplo. Né? Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da linha anterior. Cargo demissível ad nutum é o quê? É o cargo ou função de confiança de livre nomeação e exoneração. Então, aqui são as proibições e incompatibilidades desde a expedição do diploma. E aqui nós temos desde a posse. Então, ser proprietário, proprietários, controladores ou diretores de empresas que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. O vereador não pode ser dono de empresa que usufrua de favor em virtude de contrato com seu município. Por exemplo, subvenção é favor, garantia a juros é favor, empréstimo da União é favor, não pode nada disso, não pode receber um empréstimo da União que subsidie e você fazer alguma coisa ali com a sua empresa. A letra B, ocupar cargo ou função que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades referidas no inciso IA, que é aquele lá de cima. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1A. Ser titulares de mais de um cargo ou mandato político eletivo. Não dá para ser vereador e deputado estadual, por exemplo, né? Vamos aqui. Agora a gente passa aqui. O que acontece se o vereador for servidor público concursado? Se o vereador ele é servidor público concursado e houver compatibilidade de horários, ele poderá receber as vantagens do seu cargo sem prejuízo da remuneração como vereador. Não podendo exercer os dois, pode optar por uma das remunerações. Está lá no artigo 38. Se o vereador já ocupa o cargo, depois da diplomação, não pode exercê-lo. Emprego ou função, né? Ocupa-o, mas não exerce. Esses impedimentos se aplicam apenas no município para o qual o vereador se elegeu. Ele poderá exercer cargo ou função ou emprego, por exemplo, em um município vizinho, desde que haja compatibilidade de horários. Quem não tem cargo, emprego ou função remunerada antes da posse não pode vir a ter depois de impulsado, salvo se passou em concurso público. Gente, em que situações o vereador poderá perderá o mandato? Cassação ou extinção? Aqui, gente, a gente tem o artigo 55 da Constituição, combinado com esse decreto-lei aqui, 201 de 1967. Cabe à lei orgânica municipal e ou regimento interno reproduzir. Tá? Cada lei orgânica ou regimento interno, ele reproduz em quais situações o vereador vai perder o seu mandato, com base em que normas. Ele não vai poder... o regimento interno, a lei orgânica, ela não pode inventar lá regras para isso, porque ela, na verdade, é uma mera reprodução do que já está previsto onde? Na Constituição e naquele decreto-lei. Então, quais são as situações? Deixa eu pegar uma cola aqui, porque eu não decorei, olha. Infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, né? As proibições aquelas lá desde a posse, desde a expedição, cujo procedimento... Cadê? Aqui, sim, eu botei aqui, né, as duas normas importantes, e as situações enumeradas na Constituição 55 são essas aqui, cujo procedimento... Cadê aqui? Então, aqui, perderá o mandato o deputado ou o senador que... E aí vale para vereador também. Por isso que a gente diz que a lei orgânica só reproduz que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, que foi aquele artigo 54 que a gente viu,
cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, que deixa de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos quando o decretar a justiça eleitoral, nos casos previstos na Constituição, que sofrer condenação criminal em sentença transitada e julgado. Gente, aqui, resumindo, o que é cassação de mandato, o que é extinção de mandato? Os casos 1, 2 e 6, a gente tem a cassação do mandato. O 3 até o 5, a gente tem a extinção do mandato. Qual é a diferença? A perda do mandato ela é decidida pela Câmara, no caso da 1, 2 e 3, no caso de cassação de mandato. Como é que acontece? A perda do mandato é decidida pela Câmara, por voto secreto e pela maioria de seus membros, mediante provocação da mesa ou de partido político registrado, assegurado ampla defesa. Sempre assegurado ampla defesa. Isso aqui é uma cassação. A extinção do mandato, diferentemente da cassação, a perda será declarada pela mesa, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido de político registrado, assegurada ampla defesa. Aqui, gente, na cassação tem voto, tem plenário, na extinção não, ela é declarada, é declaração da mesa, sempre assegurando a todos a ampla defesa. Reforçando, gente, é que aqui eu só enumerei os que estão na Constituição. O Decreto-Lei 201 de 1967, eles colocam outras situações. Por exemplo, não residência no município onde se é vereador, também dá perda de mandato, tá? Vamos lá. O Código de Ética para vereadores, gente, aqui, resumindo, eu dei uma procurada, botei essa ilustração aqui como uma busca no Google para vocês verem. Cada Câmara Municipal estabelece seu Código de Ética e decoro para os seus vereadores, normalmente por resolução. Uma busca rápida no Google evidencia referências a Código de Éticas de vários municípios. Esse tema também, gente, ele pode ser tratado dentro no escopo do regimento interno da Câmara, que também não deixa de ser uma resolução. E aí se encontram o quê? Por exemplo, as determinações acerca das infrações éticas, das penas, as infrações éticas, denúncia e exame de infrações éticas, entre outras, etc. É importante que o vereador conheça o Código de Ética e Decoro da sua Câmara. Não tem como aqui eu explanar sobre cada uma delas. Minha sugestão, caso concreto, vá no regimento interno ou na resolução que estabelece o Código de Ética da sua Câmara e conheçam isso, é muito importante. Um outro tema também que dá luz a característica democrática inerente ao poder legislativo é o seguinte, é a promoção de audiências públicas no município. Determinado tema é um tema assim, que afeta a comunidade como um todo, e aí vocês querem ouvir como é que está essa situação para o povo, e aí o que a Câmara Municipal pode fazer? Promover uma audiência pública. Então, o que é uma audiência pública? São espaços de debate para diversos atores sociais se encontrarem, sejam eles a população em geral ou o governo, e são garantidas na Constituição Federal de 88 e reguladas por leis federais, constituições estaduais e leis orgânicas de municipais e a lei orgânica do Distrito Federal. Minha sugestão, gente, peguem o histórico aí, as atas das suas câmaras, vejam um dia que tenha ocorrido uma audiência pública e veja como ela aconteceu, dê uma olhada nesse vídeo, se familiarize com esse recurso democrático. O objetivo maior é o quê? Incentivar os presentes na busca de soluções para problemas públicos. Na prática, a audiência é uma reunião com uma duração de um período, manhã, tarde ou noite, que é coordenada pelo órgão competente ou em conjunto com entidades da sociedade civil que a demandaram, porque eles podem solicitar, a sociedade civil pode solicitar à Câmara audiência pública sobre determinado tema.
E aí o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no auto que resultar a criação. Essas comissões, elas são muito importantes porque é no âmbito dessas comissões que acontecem as audiências públicas, realizar audiências públicas com a entidade da sociedade civil. Gente, quando a gente só reforçando aqui o conteúdo, é o seguinte: a audiência pública, quando a gente fala aqui em Congresso Nacional e suas casas, que é Senado e Câmara, isso aqui, gente, vale também, já é definido pelo princípio da simetria, ela vale para as câmaras municipais e assembleias legislativas dos estados, tá? Então, conheçam as regras das comissões, tentem assistir a um vídeo de uma audiência pública que tenha ocorrido na sua Câmara Municipal, para vocês se familiarizarem com esse tema. Estou reforçando aqui essa dica. Que outros pontos aí são importantes para a gente conhecer? O que é o plenário do Legislativo? É o órgão máximo da Casa Legislativa, onde ocorrem as discussões políticas e as deliberações das matérias. Ela tem o poder de quê? De destituir, inclusive, os membros da mesa diretora. Principais órgãos de plenário. Quais são os principais órgãos de plenário? É importante vocês saberem e saber como é que está essa composição na Câmara Municipal de cada um de vocês. Presidência, secretaria, liderança de bancada, blocos parlamentares e lideranças em geral. E, assim, a mesa diretora, o processo destitutório dos seus membros. Isso aí também é uma coisa que acontece mais do que a gente imagina. Via de regra, ela é regulamentada onde? No regimento interno. É importante vocês conhecerem como está isso. Será que está legal? Será que está certo? Será que precisa fazer uma revisão? Vereador, veja e entenda como se dá esse processo na sua Câmara. Conheça seu regimento interno. Conheça também como se dá o processo de renúncia dos membros da mesa diretora da sua Câmara Municipal. Pode acontecer uma renúncia também desses membros da mesa diretora, né? E, em vez de destituir, eles pedem renúncia, um ou mais, e tudo isso é regrado no regimento interno. A Tribuna Livre do Cidadão. O que é a Tribuna Livre do Cidadão? Também é um tema muito em voga, também uma outra ferramenta de materialização de iniciativas democráticas a serem promovidas pela Câmara Municipal. A Tribuna Livre é o poder de um cidadão sendo reconhecido como instrumento para a construção e aperfeiçoamento da democracia da cidade. Via de regra, seu uso é regulamentado nos termos do regimento interno, do regimento interno das suas câmaras. Vereador, veja e entenda como cada um desses temas estão regulamentados no seu regimento interno. Você quer construir seu conhecimento de uma maneira empírica, de uma maneira prática, de uma maneira sólida? Veja o caso concreto desses pontos que a gente está colocando aqui. Sessões plenárias. A Constituição, a Câmara Municipal, ela realiza periodicamente reuniões, normalmente essas reuniões são definidas no regimento interno, né? As que são definidas são as ordinárias, a gente vai ver, para apreciação de matérias, que são chamadas de sessões plenárias. Elas podem ser o quê? Ordinárias, que se forem realizadas nos dias e horas marcados pelo regimento interno. Extraordinárias, se forem fora dos dias e horas marcadas pelo regimento interno. Solenes, também consideradas especiais ou comemorativas, são realizadas para prestação de homenagens, comemoração, civismo e concessão de honrarias. Secretas, realizadas de forma secreta, por deliberação da maioria absoluta dos seus membros, normalmente a requerimento de qualquer vereador. É assim, gente, é o último caso dos últimos casos. Hoje em dia tem que ser transparência total, né? Tem que ser reunião secreta, tem que ser a exceção da exceção das regras, que é a transparência total. De instalação de legislatura, realizada no início de cada legislatura para compromisso, posse e instalação de legislatura. De posse do prefeito, ocorre em seguida a sessão
da instalação da legislatura, pode ser no mesmo local ou não. A Câmara instalada dá posse ao prefeito. A transmissão do cargo do prefeito ocorre na prefeitura. Então, vereador, minha dica, veja no regimento interno da sua Câmara as previsões acerca de cada uma dessas reuniões. E talvez possa ser que exista um outro tipo, não sei, né? É importante vocês conhecerem que tipo de sessões são possíveis na Câmara de vocês. Grosso modo, regra geral, quais são as partes de uma sessão ordinária ou extraordinária? As partes de uma reunião, elas são estabelecidas onde? No regimento interno da Câmara Municipal. Normalmente, como é que ela é? É a abertura, o expediente, que é a leitura do pequeno expediente ata, a gente vai ver, são as cartas, os ofícios que a Câmara recebe, a leitura de tudo isso. A ordem do dia, o grande expediente. O que é esse grande expediente? É a chamada dos vereadores e a deliberação das matérias propriamente dita. É quando o vereador vai lá falar lá na tribuna. As considerações finais, que é o horário das lideranças partidárias ou lideranças do bloco parlamentar, e as explicações pessoais, justificativas. Quando for o caso, a tribuna livre do cidadão. Então, a minha sugestão aí, seguindo aquela linha pragmática que a gente se propôs para essa palestra, é o quê? Assista à gravação de alguma reunião da sua Câmara e tente identificar cada uma dessas partes. Sugiro fortemente isso. Pode até, se quiser extrapolar conhecimento, pega vários tipos de sessões e assista. A disciplina dos debates, outra coisa importante. Os debates eles têm que ser realizados com dignidade e ordem, cumprindo aos vereadores atender a determinações regimentais da sua Câmara Municipal. Via de regra, essa regulamentação ela é estabelecida quanto aos seguintes pontos. Consentimento de fazer uso da palavra. Como é que o vereador vai sair? O que acontece? Está tendo uma sessão plenária e ele começa falando assim, do nada? Não, tem que pedir, solicitar o presidente. Uso de expressões de tratamento, como é que é usado isso na sua Câmara? Nobre colega, excelência. Tudo isso, gente, está no regimento interno. Situações em que o vereador poderá fazer uso da palavra, discutir matéria de debate, apartear, para apresentar questão de ordem, pela ordem, encaminhar a votação, entre outras oportunidades. E restrições do uso da palavra. Por exemplo, uma restrição que existe muito nos regimentos internos é o vereador pede a ordem da palavra e a gente está discutindo o assunto X, ele vai falar sobre o assunto Y. Normalmente isso é proibido. Vereador, vereador, veja e entenda como os debates estão regulamentados no regimento interno da sua Câmara Municipal. É outro ponto importante. Já estamos aqui finalizando. Os termos inerentes ao plenário. O que a gente falou ali? Expediente. O que é o expediente? É todo documento legislativo que dá entrada no protocolo da Câmara. Tem um momento próprio na sessão para a sua leitura, aquele primeiro, né, pequeno expediente. Ordem do dia é uma das partes que compõem a sessão plenária. Há casas legislativas que dividem primeira e segunda parte a ordem do dia. A primeira parte pauta as matérias a serem apreciadas, ou seja, os projetos de lei que vão ser discutidos e votados. E a segunda parte, os requerimentos que dependem de deliberação do plenário. Quando se inicia a ordem do dia, é necessário verificar a presença da maioria absoluta dos vereadores para dar início às discussões e votações conforme ordem de preferência a ser estabelecida no regimento interno e de acordo com a importância das matérias. Exemplo, matérias em regime de urgência, redação final, redação para segundo turno, projeto de lei orçamentária, cada um tem lá suas particularidades. O que é uma parte? É a intervenção breve e oportuna que se faz da própria bancada, mesa, ao orador
que se usa na tribuna para indagação, esclarecimento ou contestação ao pronunciamento do vereador que estiver com a palavra. É preciso que o vereador permita para evitar conversas, o orador permita. Então, tem um vereador lá na tribuna, ele está falando blá, 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 e um senador pede a parte. Esse vereador que está falando, ele tem que autorizar. Não é para ficar gritando junto, nem falando junto. Está lá na disciplina lá dos debates, naturalmente. É preciso que o orador permita para evitar conversas paralelas ou desrespeito. Se houver necessidade, o presidente da mesa interfere. Aqui, já quase concluindo aqui, mais alguns termos aqui importantes para conhecimento dos senhores. Questão de ordem, é quando o vereador suscita dúvida sobre a aplicação do regimento interno. Ele formula uma questão de ordem, que pode ser respondida na hora ou no prazo de 48 horas e por escrito, por exemplo. Ele pede, por exemplo, está sendo votado, o vereador lá está falando sobre um tema. Ele pede questão de ordem. Na disciplina de debate está permitido ele falar sobre esse assunto? Isso aí é pertinente ao tema que a gente está discutindo? É uma questão de ordem, ele está com uma dúvida aí se o regimento está sendo aplicado, no caso. Pela ordem, quando um vereador quer a observância do regimento interno por parte dos vereadores, ele pede pela ordem. Não tá, ele já tem certeza que não está sendo respeitado o regimento interno e pede pela ordem. E, para isso, deve mencionar de imediato qual artigo está sendo infringido. Por isso é importante que os senhores estudem bem o regimento interno ou tenham um assessor muito craque no regimento interno. Pronunciamento é a fala do vereador em plenário. E, assim, é uma boa indicação, quando ele estiver fazendo uso da palavra, usar a tribuna do legislativo. É de bom tom sempre respeitar o uso da tribuna. O uso da palavra, que é o tempo de uso da palavra pelo vereador, que deve ser definido no regimento, e, assim, ele pode ou não ser prorrogado. E a abstenção de voto. Gente, sobre essa abstenção de voto, eu queria tecer um comentário, é o seguinte: em uma democracia, não há argumento para o parlamentar que foi eleito para representar a sociedade não querer por ela decidir. A abstenção do voto é escrachante, não é para acontecer, salvo exceções muito particulares. Eu dei um exemplo aqui, olha. A hipótese de abstenção de voto deve ser admitida somente em caráter excepcional e mediante explicação concreta e pública para a omissão. E isso ocorre somente quando o parlamentar tem um interesse direto no resultado dessa votação de um projeto de lei, porque da lei que esse projeto resultará, ele vai ter benefícios de caráter pessoal. É o único caso que se aceita a abstenção de veto. E outro, aqui para a gente finalizar aqui, nosso trabalho, é a ata da sessão plenária, que é o documento que materializa a sessão que ocorreu. Então, é um texto de caráter processual, que registra a síntese das ocorrências e fala das reuniões de plenário e de comissão. Então, existe a ata das sessões de plenário e existem as atas das reuniões das comissões. Do plenário, cuja ata tem a finalidade de registrar os fatos relevantes ocorridos, além de outros dados determinados pelo presidente da reunião, de ofício ou a requerimento, e a relação dos vereadores presentes. E a comissão, em cujas atas constarão data, hora e local da realização, nome dos membros presentes e registros das proposições apreciadas, né? E aí é um documento muito importante. Você vai ter o histórico de todo o que aconteceu na Câmara Municipal ao longo de um tempo. Posteriormente, as atas devem ser encadernadas, formando os anais da Câmara, registrando a história do município através dos debates
de suas leis municipais. A ata precisa ser lida em plenário, votada e aprovada, bem como publicizada para ter validade. Assim como as reuniões, as atas também devem estar previstas no regimento interno da Câmara Municipal. Então, vereador, a minha dica aí nesse tema é o seguinte: para consolidar conhecimento, veja uma ata da sua Câmara Municipal para cada tipo de reunião prevista no RI da sua Câmara Municipal. Para a gente concluir, fica minha mensagem aqui, o meu recado final. Vereador, você é o político que mais próximo está da população. Capriche no seu mandato. A melhor maneira de ser bem-sucedido é construir sólido conhecimento acerca da sua importante missão. Não só para o seu município, mas para o Brasil. Que o Brasil, o Brasil vai progredir, vai evoluir quando? Quando todos os municípios estiverem funcionando muito, muito bem. Fica aqui, agradeço aqui a atenção, acabo, deixa meus contatos e meu e-mail e fico à disposição de todos vocês e entrego a palavra aí para o Davi ou para o moderador para que as perguntas sejam feitas. Vou concluir a divisão, a compartilhamento de tela. Ok, professora, muito obrigado pela palestra, excelente palestra. E nós recebemos, sim, várias perguntas que vamos compartilhar agora com a senhora. Bom, o Agvon Fortes, da Câmara de Lagoa Alegre, no Piauí, pergunta, abre aspas, na legislatura passada foi aprovado o aumento dos subsídios dos vereadores, mas devido à pandemia, com o decreto de presidente, nesse ano estamos recebendo o valor anterior. Está correto? Pois é, assim, mais uma vez, assim, eu vou ficar... O que acontece? Essa crise sanitária, ela foi uma situação totalmente fora da curva e espero que isso continue fora da curva, que a gente nunca mais passe por essa situação novamente, né? E, assim, várias prerrogativas foram, várias iniciativas foram, como se diz, tomadas para minimizar, para diminuir os gastos, para se gastar com Covid. Então, assim, se é legal ou não, se foi uma norma definida antes, não é legal, mas, assim, diante das circunstâncias que acabou que muita coisa está podendo por causa da questão da crise sanitária, a melhor pessoa para você perguntar quem é? Tribunal de Contas que for responsável pelo seu município. Eu acho que é o órgão que vai melhor esclarecer de uma maneira mais concreta e efetiva se pode ou se não pode, né? Eu diria que, assim, no geral, no âmbito orçamentário, liberação de verba, tudo isso foi feito de uma maneira, entre aspas, não digo ilegal, mas foram se construindo normas rápidas para poder atender esse momento delicado que todos nós estamos passando. Então, eu não sei como se deu no seu município, se teve alguma norma que amparou essa decisão aí do município da Câmara Municipal de não pagar o valor acordado na legislatura anterior. Perfeito. Afinal, estamos vivendo mesmo, né, professor, uma situação de completa exceção. Ninguém esperava uma situação dessa e tão prolongada, né? Bom, tem outra pergunta aqui do doutor Célio Antunes. Dentre as atribuições do Poder Legislativo está o de fiscalizar o Executivo. Como relacionar os interesses pessoais dos vereadores com os interesses, face aos interesses da comunidade, né, da situação da população diante de uma conduta de improbidade? Está meio confuso aqui o texto dele, mas ele pergunta o seguinte, né? Como, então, conciliar, né, no âmbito do atendimento à população, que é a função precípua da Câmara Legislativa, né? Como relacionar interesses pessoais dos vereadores sem incorrer em improbidade administrativa? Eu não sei aí também, Davi, o que ele quis falar interesse pessoal dos vereadores, porque quando a gente está no cargo de vereador, a gente tem um interesse da comunidade, não existe interesse pessoal do vereador, né?
eu só estou corrigindo aqui, porque eu não sei se é de primeiro mandato, eu acho que é um termo meio desconfortável para usar interesse pessoal, tá? Assim, Talvez... eu vou traduzir o que ele deve ter querido dizer. É o seguinte, ele sabe que a comunidade tem determinado interesse e ele quer que e ele reconhece essa importância e ele quer que aquilo ali aconteça, né? E o prefeito não está fazendo nada para que aquilo ali aconteça, até prova o contrário. Ele pode solicitar um requerimento ao prefeito, falar assim, olha, a gente vislumbrou aqui essa necessidade, pode verificar se essa necessidade estava no projeto de governo que o prefeito publicou durante a eleição, né? Fala assim, olha, a gente está precisando, aquele bairro está precisando de uma escola. Mandar um requerimento. Por favor, o senhor prometeu no seu programa de governo. O que está sendo feito para isso? Que política pública o senhor está fazendo para cumprir essa promessa? Aquela comunidade está precisando. Mandar requerimentos, fazer e chamar o secretário, no caso eu dei o exemplo de escola, o secretário de educação do município para ir até a Câmara, esclarecer esse tema. Tudo isso é fiscalização. Onde está no orçamento? A verba para atender essa comunidade nessa questão? Tem ou não tem? Né? É a maneira que tem de fiscalizar isso aí, a prerrogativa de fiscalizar o executivo, convocando essas pessoas, ou até servidores públicos da Secretaria de Educação, para entender como está sendo feito isso, como aquela comunidade está sendo atendida. Minha resposta seria essa. Eu acredito, professora, que o doutor Célio Antunes, quando mencionou interesses pessoais, talvez estivesse se referindo a, por exemplo, interesses em atender grupos políticos que o tivessem apoiado na eleição, alguma coisa assim, né? Pode ser. Bom, o professor Luiz Fernando faz o seguinte comentário: o artigo 30 é o referencial para as boas leis com impacto social positivo. Logística, ele coloca entre parênteses. Qual ou quais são as características de uma boa lei municipal, professora? Uma boa lei municipal? Assim, é uma pergunta muito genérica, né, Davi? Assim, uma boa lei municipal é uma lei o quê? Que ela seja cumprível. Não adianta também você ficar fazendo leis assim utópicas, de poesia, carta de intenção, e assim esteja dentro daquela norma, daquela lei complementar que diz como deve ser redigida uma lei, cujo projeto tem que ter uma boa justificativa, e assim, ela está bem redigida, o problema está bem mapeado, e esse problema mapeado gerar um projeto de lei que esteja bem definido dentro das normas legais, porque existem normas para escrever projetos de lei, né? A lei complementar, acho que é 95, salvo engano, né? Eu não lembro do número ao certo, mas tem uma lei complementar que diz como um projeto, como uma norma deve ser escrita. O que deve ser inciso, o que deve ser artigo, como é que ela deve ser dividida em seções e tal, né? Perfeito. Tiago Piso Scatena, de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, pergunta: é possível a Câmara Municipal apresentar proposições que criem ou extingam tributos municipais? Que criam Olha, ela tem... O que acontece? A gente viu que os tributos são o quê? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Os impostos são definidos na Constituição, os impostos municipais ali, né? Então, assim, ele não vai, por exemplo, extinguir o IPTU, né? Vai regulamentar a cobrança, mas não vai extinguir o IPTU. Aí sobra taxas e melhorias, e contribuições de melhorias. Sobre essas duas, sim, pode criar ou extinguir a contribuição de... vamos implantar, colocar uma contribuição de melhoria para fazer determinada, sei lá, alguma coisa na cidade, né? E aí,
ou só para uma comunidade, pode se estabelecer sim. Agora, lembrando que os impostos, não. Os impostos já são definidos. Pode regulamenta a cobrança. E taxas e contribuições de melhorias tem uma alçada mais, tem um escopo mais possível de ser legislado pela Câmara Municipal. Aliás, e também a gente tem que ter cuidado, gente, que assim, matéria orçamentária é de competência exclusiva do Executivo. Então, quem tem que mandar projetos de lei sobre assuntos orçamentários, no caso do município, é o chefe do Executivo Municipal, que é o prefeito, né? Era isso exatamente que eu ia pontuar, professora, resumir, né? Porque, de fato, a atribuição para criar impostos ou extingui-los é justamente da prefeitura, né? Do Poder Executivo Municipal. Né? Bom, mais uma pergunta aqui, dessa vez de um nosso telespectador, por assim dizer, anônimo, né? Ele diz o seguinte, ou questiona: como saber se um imposto municipal gera um impacto social positivo, né? Ou seja, ele, como participante daquela comunidade, como cidadão, quer saber como fazer esse acompanhamento dos impostos, se de fato estão gerando benesses àquela comunidade. Muito boa pergunta. É o seguinte, é o controle social, que, assim, pela lei, a gente já tem uma lei que todo município já está obrigado a divulgar por meio eletrônico como os impostos estão sendo gastos. Né? Então, assim, você tem algum... Eu me lembro, não lembro agora o nome do município, tem um município até que é bem bacana, que ele dá... como foi gasto as receitas do município, como elas foram aplicadas, né? E normalmente é obrigatório, por lei federal, a divulgar para os seus cidadãos, para eles poderem exercer o controle social. Muito legal essa sua pergunta, e verifica aí no seu município como é feito isso. Eu acho que a lei de transparência, professor, eu acho que ela abraça justamente essa questão também, né? Não, tem a outra, a 131. A 131, que obriga nessa divulgação também, a lei complementar 131. Perfeito. Temos mais uma pergunta de um telespectador nosso, afinal, estamos aqui fazendo praticamente televisão. Ele pergunta o seguinte: de que maneira nós, vereadores, podemos atuar de maneira preventiva, antecipada, para inibir ou barrar o mau uso dos recursos públicos? Acompanhando muito de perto a atuação do Executivo. Porque, assim, normalmente, assim, como é que eu sugeriria? Verificar como é que está, conhecer a lei orçamentária daquele ano, como é que está a lei orçamentária, e acompanhar, assim, como é que está a previsão de execução daquilo. Volto mais uma vez, precisa conhecer o orçamento público, que aí você consegue se antecipar, até porque a despesa ela é empenhada antes de ser liquidada e ser paga. Então, assim, o empenho ele pode ser motivo de cancelamento, sem problema nenhum. Então, você vê que determinada programação orçamentária ali foi empenhada, mas você falou, poxa, gente, a gente aqui está precisando de uma creche, e eles estão construindo aqui, essa cidade aqui é cheia de criança, quase não tem idoso, e aqui estão construindo uma casa de idosos, para quê? Entendeu? Aqui está precisando de uma creche. Assim, coisas assim desse tipo, né? E que vem uma discussão que a gente faz mais nas palestras de temas orçamentários. Mas se antecipar é isso, acompanhar a execução do orçamento antes de deixar que ele aconteça. E chamar a pessoa responsável, aquela secretaria municipal, e perguntar mesmo. Vocês têm a prerrogativa da cartinha e da prioridade de serem respondidos. Certo. Uma outra questão, dessa vez oriunda de um município no interior da região norte, ele destaca aqui,
Ele diz o seguinte: no meu município, a internet tem um sinal muito fraco. Como posso melhorar a prestação de contas do município, não apenas pela internet, ou seja, por outros meios? Olha, sinceramente, eu não sei. Porque é o seguinte, você tem que tentar, essa questão da cidade digital, ela é muito importante, era uma prerrogativa para uma gestão eficiente e eficaz. Eu não sei assim qual é, que nem o Davi apontou, eu trabalhei já no SERPRO, foi meu início de carreira no serviço público, foi no SERPRO, eu tenho contato com alguns amigos. Eu sei que, por exemplo, um desses amigos, ele trabalha numa modernização das cidades, ele transforma as cidades em cidades digitais. Teria que procurar assim, essa possibilidade de atuação. Eles colocam. Para melhorar o sinal da internet no seu município, não precisa de muito recurso, não precisa, não são recursos caros, assim. É ver pelo próprio Google Maps, ver assim, sei lá, grosseiramente, onde é o ponto mais alto da cidade e colocar uma transmissor, torre, né? lá, uma torre lá, né? Normalmente eles veem onde fica a caixa d'água maior da cidade, né? E tal, né? E colocar, tem que tentar trabalhar. Tem muitas entidades, inclusive acho que pelo Interleges mesmo, eu já dei uma palestra sobre cidade digital. Eu posso até mostrar depois um vídeo de uma cidade do interior de Santa Catarina que conseguiu se modernizar nesse sentido e tentar viabilizar essa modernização dessa cidade para deixar acessível, inclusive, para os munícipes, né? Para a comunidade local. Né? É muito ruim ficar sem sinal, essa dificuldade de sinal de internet limita, hoje em dia, limita tudo, né? Fica muito limitada a vida, né? Conseguir fazer. E não tentar uma maneira de fazer uma atividade sem usar a internet. Não, vamos ter internet aqui, o que está precisando? Né? Um projeto, uma coisa qualquer. Assim como tem, eu sei que o SERPRO faz, já soube, tem muito tempo que eu já vi isso, que faz esse serviço, deve ter outras empresas aí que fazem esse serviço, muitos até de forma voluntária nas cidades, a cidade só compra os equipamentos que não são caros, enfim. Certo. Professora Helena, pergunta aqui o Betson Silva. Como facilitar o acesso do vereador para que tenha pleitos atendidos pelo governo do Estado? Então, essa daí também é uma outra boa pergunta. Tem que criar o cerne assim, de uma atividade política, é essa articulação boa, né? É ter um trânsito bom no Estado, saber o que está pedindo, ter um projeto mapeado. O que eu quero? Eu quero isso aqui. Então, tem um projeto mapeado, né? Chegar e pedir, né, para o Estado. Assim. Imagina um Estado que tem, sei lá, 100 municípios. Estou falando por baixo, né? 100 municípios. Não tem como o Estado ir a cada município e ficar resolvendo o problema de cada um deles. Então, assim, ele vai atender a quem chegar lá municiado de algum projeto, de alguma proposta exequível, e, assim, tentar articular, seja usando também um deputado estadual, seja falando com a secretaria sobre que tem a ver com esse pleito. Articulação política mesmo, não tem outro jeito senão articulação política, conhecendo a legislação, para não pedir nada ilegal, enfim, é isso, conhecimento e articulação, eu diria. O Júnior, de Lago do Jum, no Maranhão, diz o seguinte: no meu município foi aprovado na legislatura passada o novo salário de vereadores. É um tema que a gente já tratou aqui, mas vamos mais uma vez pontuar. Porém, o executivo não está repassando o valor devido. Qual o papel do legislativo em relação a isso? Eu não sei por que ele não está passando o valor devido, né? Aí teria que ver se é por conta de impedimento de limites, eu não saberia dizer, assim, no caso, teria que analisar o caso concreto, não tem como a gente especular. Pode ser que tenha ultrapassado algum dos limites, daqueles limites que a gente colocou, são os 4 limites que tem, né?
e que têm que ser respeitados, aí eu não sei por que ele não estaria passando. Agora, é o caso de perguntar. Manda lá para a Secretaria de Fazenda do município esse questionamento. Olha, a gente precisa receber X. Nós estamos recebendo X menos tanto. Por quê? E eles vão responder. Eu faria isso, uma diligência, né? Não tenha dúvida. Talvez seja mesmo por dificuldade financeira do município, né? Eu lembro de grandes municípios, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? E Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com dificuldades de pagar os servidores e, em relação ao aumento, então, pior ainda, né? Isso aí. Bom, Jeová Avelino, presidente da Câmara Municipal de Monte do Carmo, no Tocantins, pergunta: a indicação ao Poder Executivo tem que passar pelo plenário? Não, normalmente, aí depende muito do regimento interno de vocês aí, né? Dá mais força, né? Normalmente, presidente de comissão uma boa pessoa para passar alguma indicação para o executivo, né? Uma comissão de acordo com o tema, né, relacionado a essa indicação que está querendo se fazer, ou um colegiado de vereadores, né? Eu acho que e deve ter uma definição, né? A gente, por exemplo, para dar indicação, tem que ser aí no Senado presidente de comissão, né? E aí a gente tem que ver direitinho no regimento, mas sempre dá mais força, né? Sendo presidente de uma comissão, quer dizer, aquela comissão está solicitando determinada coisa, dá uma robustez ao pedido, à indicação, seja lá o que for. Perfeito, professora. Agora, o Rubens Pereira, da Câmara de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, pede que a senhora comente a seguinte situação. Neste ano já estamos implantando as emendas impositivas, porém, no momento, este dispositivo é novo para os vereadores. Então, assim, o que fazer, né, diante dessa situação? Ele já está implantando as emendas impositivas, que ele diz é o quê? Alterando o regimento interno, alterando a lei orgânica para poder acolher emendas impositivas ao orçamento, né? A gente supõe que sim. Pois assim, o que eu poderia falar sobre as emendas impositivas? É aquela que vai o quê? Vai executar determinadas políticas, determinados pleitos, de uma maneira impositiva pelo município. Normalmente, essas emendas impositivas não é assim, é qualquer valor, é um percentual da receita corrente líquida apurada no exercício anterior, né? Sei lá, 1%, né? Vão ser essas emendas impositivas que vai ser esse recurso para os vereadores alterarem a proposta orçamentária que o Legislativo vai receber até 31 de agosto, e basicamente é o que tem a fazer. Vai ser a chance de esse recurso ser contingenciado é muito menor, e a chance de ter o seu pleito atendido é muito, muito maior, né? Emenda impositiva basicamente é essa. Porque quando não é impositivo, é o quê? Autorizativo. Ou seja, o executivo faz se quiser, se tiver dinheiro, né? Se quiser contingenciar, pode contingenciar 100% das emendas. Então, assim, é o que eu tenho assim, a falar, né? É outra situação que teria que verificar aí mais o caso concreto. Certo. Claudinei Ferreira de Araújo pergunta: seria possível fazer a adequação salarial de servidores que estão recebendo valores inferiores ao salário mínimo sem infringir a Lei 173 e incorrer em improbidade administrativa? Nossa, mas recebendo abaixo do salário mínimo, gente? Eu achei estranho isso, porque já está incorrendo... já está infringindo outra lei, né, que estabelece o salário mínimo, né? Mais uma vez, eu sugiro um requerimento, um questionamento ao órgão de contas que atende ao seu município.
Perfeito. Bom, professor, só comentando isso, né, são 5.568 municípios, se não me falha a memória, e a gente se depara com situações as mais estranhas por aí. Pois é, para mim é muito estranho isso, né? Nessa dúvida sobre contas, o que não está recebendo, o que não está... A melhor coisa é o seguinte, contatar o tribunal, o órgão de contas que lhe atende. Importante, muito importante, senhores vereadores, vocês conhecerem um órgão de contas que auxiliam a Câmara Municipal de cada um de vocês. Certo. Matheus Cacheta pergunta, abre aspas, um vereador com cargo efetivo na prefeitura pode exercer as duas funções, parlamentar e o cargo lá no executivo, antes da diplomação? Antes da diplomação? Não, perdão, eu interpretei errado aqui. Repetindo, um vereador com cargo na prefeitura, um cargo efetivo na prefeitura, pode exercer também a função de parlamentar, ou seja, concomitantemente, né? Pode, se for concursado, né? Ele e o horário for compatível. Se não for compatível, vai ter que escolher entre um e outro. Perfeito. Claudinei Ferreira de Araújo. O que fazer quando as contas do Poder Executivo vêm aprovadas já pelo TCE, o Tribunal de Contas do Estado, no entanto, contém ressalvas, né? Olha só, ela não vem aprovada, vamos consertar isso e entender isso, é muito importante. Ela não vem aprovada pelo TCE. Quem aprova contas de prefeito é Câmara Municipal. Vem com parecer prévio pela aprovação, tá? Vocês podem aprovar com as ressalvas e depois acompanhar como foram encaminhadas essas ressalvas. Né? Pode votar em separado, não sei como é que se daria essa sendo muito sincero, eu não sei como se daria, eu teria que pesquisar, né? Mas assim, se cada Câmara pode tratar disso separadamente, se cada ressalva porque aí é assim, aprovada com ressalvas, né? Pode ser aprovada com as ressalvas e normalmente o órgão de contas vai acompanhar a prefeitura nessas ressalvas, né? Vai ficar de olho também, e vocês também podem ficar de olho, perguntar como seria encaminhado essa questão, né? Perfeito, professora. Mais uma questão aqui. Agnon Fortes. Professora, essa tribuna do cidadão já é lei ou as câmaras têm ainda que criá-las? Não, várias câmaras já têm. Essa tribuna do cidadão já está no regimento interno. Faz parte de uma das partes da sessão plenária. Aí elas devem ter algumas regras, por cada uma deve ter suas regras para poder receber um cidadão que queira falar sobre algum tema, normalmente um tema que está na pauta do dia, na ordem do dia, né? E já não é lei para ser criada, não. Perfeito. Uma questão aqui, acho que para encerrarmos, se não recebermos mais nenhuma, um vereador do município de Tupirama, em Tocantins, questiona: quando não se respeita a proporcionalidade partidária, quando é possível, pode-se anular a eleição da mesma? Como é que é? Quando está confuso aqui, né? Quando não se respeita a proporcionalidade partidária, pode-se anular a eleição. Será que é a eleição da mesa? Da mesa, Eu não sei em quais condições que não foram respeitadas, mas tem que respeitar, lógico, tem que respeitar. Não tem regimento interno, gente. Olha só para tecer um comentário, regimento interno é lei. Então, assim, a Câmara, por isso que ele é tão importante. O regimento interno tem que ser respeitado à risca. Se não está sendo respeitado à risca, aí o pessoal fala, não, mas a gente tem o direito de fazer do jeito que a gente quer, nos limites do regimento. Pode ser questionado no judiciário. Um vereador vai lá no judiciário e fala, olha só, escolher uma mesa no judiciário, na justiça pertinente, né? Não sei qual seria também, mas assim, teria que dar uma pesquisada aqui, o pessoal vai no Supremo, né?
O regimento, várias vezes a gente viu essa ocorrência no Senado, né? Para votar esse projeto, para fazer isso, o regimento interno não foi respeitado, entendeu? E ele pode cancelar aquela eleição, sim, né? Ou qualquer outra coisa que tenha sido feita fora do regimento. Perfeito. Bom, vamos encerrar, então, o nosso ciclo de palestras Interleges neste dia, primeiro dia do ciclo. Lembrando que amanhã retornaremos para o segundo dia, no mesmo horário, às 9h15 da manhã, com a palestra Os Vereadores e Suas Atuações, ministrada pelo professor Lugero Liberato, que é advogado. Certo? Conto com vocês, então, amanhã, e retornaremos, portanto, repetindo o horário, às 9h15. Um bom final de tarde a todos, uma boa noite e até amanhã. Sintam-se à vontade para me contatar se precisar de qualquer coisa. E foi um prazer passar essa tarde com vocês, apesar de eu não ter visto ninguém assim, mas eu sei que vocês estavam, até pelos questionamentos, eu vi que estava todo mundo bem atento. Muito obrigada, até a próxima. Davi, muito obrigada pela oportunidade e parabenizo o Interleges por essa iniciativa. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos, professora. Aos demais, então, até amanhã, tá? Um abraço a todos.